questão da concentração, que não vai existir por causa das músicas. A todo momento vai tocar uma música que vocês vão se identificar muito provavelmente. Foi de propósito sim, tá? Faz parte da dinâmica de hoje. A luz apagada também faz parte, porque se trazer vocês para um clima mais aconchegante. Então quem se sentir à vontade pode estar vindo mais para perto, tá? Não, vocês não vão bagunçar hoje, vocês não vão sair do lugar, a não ser que vocês tenham vontade e cantar e dançar. Muito provavelmente isso vai acontecer só se partir de vocês, porque do meu planejamento ainda não tem nada. Eu estava conversando com alguns, eu acho que eu falei com o Júlio, uma coisa bem rápida. Dependendo de como a gente for hoje, eu tenho uma música que eu gostaria de apresentar para vocês também. Então, talvez a gente aproveite o momento. Primeiro, eu gostaria também de pedir desculpa pelo estudo. Espero que fique claro que eu não sou o melhor dos conteúdos, mas eu estou postando aí um pouquinho de consulta que eu fiz em alguns lugares, na dinâmica e na ajuda dos meus amigos que me ajudaram a construir esse estudo. Tá? Então, beleza, vamos começar. Tá. Arte no Espiritismo. Onde ela está? Dentro de nós. Tá. O que é arte? No decorrer de todos esses estudos que a gente teve aqui, a gente sabe o que é arte, blá blá blá, as coisas chatas que foram ditas, as legais também que já foram absorvidas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês, espíritas, o que é arte para vocês? E aí é o momento que vocês começam a responder. Vamos por vez. A expressão do ser. Expressão do ser? Boa. Mais. Gosto assim, jogo rápido. Que aquece minha alma. Sensibilidade. Felicidade? Felicidade. O quê? Transcendência? Transcendência. Tá. Depois eu tenho que ver o que é isso no dicionário. Olha, temos uma presença ilustre. Sensacional. Descarta. Só o Nenê que foi o Nenê que trouxe a mãe pra cá. Tá. Então, já que a gente sabe, em poucas palavras, definir o que é arte, cada um tem a sua particularidade, eu fiz uma consulta a um cara que sempre ajudou, outro cara legalzinho aí, e eu queria que o Manu explicasse pra gente um pouquinho o que é arte. Vocês vão ver que ele tá meio desfigurado, mas tem alguns motivos, né? Todas as artes que vocês vão ver aqui são artes de artistas espíritas, tá? Não necessariamente do nosso meio, óbvio, porque também ia ser meio difícil, a não ser que falasse com o pai da Karen, que ele produziu umas 15 mil pinturas rápidas em alguns dias, mas não. Esses são quadros conhecidos, então... Bom, essa é uma pintura mediúnica de não sei de quem, não sei quando, mas é uma pintura mediúnica, tá, gente? E vocês vão ver muito disso no decorrer do meu estudo. Manu é quem? Manu? Emanuel. Ah, tá. Eu liguei o nome. Que a gente é meio íntimo. Então fica uma coisa meio... Fala, Manu. E o Manu disse, antes de travar o computador do Tarsila aqui... Demônio? Demônio. Ele não falou demônio, não. Tá. Uma definição bem simples do que é arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além polariza as esperanças das almas. Então, tipo, pra gente que define rapidinho, não é pra um chacoalhão quando ouve uma coisa dessa, mas... Vocês acham que o Manu tá certo? Não? Bom, então a gente passa pro próximo. É que eu acho que com essa definição, várias coisas que são ditas artes não são mais Então, artes. já
transpassa um pouquinho da arte, mas isso a gente vai ver aqui na sequência. Tá. Então a gente pode considerar a arte como um meio importante para a divulgação e exploração do espiritismo. Sim, Quem concorda, quem discorda, por favor, agora eu preciso de vocês. eu concordo. Quem concorda? Todo mundo concorda? Quem não levantou ainda tá discorda, não concorda. A Brenda discordou já. Tá. Não, então beleza. Então vou apelar de novo. Vou pedir ajuda para uma outra pessoa. Só que esse cara aqui é um pouquinho mais fácil. E vocês vão ter que adivinhar quem é. Faz parte da dinâmica da coisa. Sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, virá nesta fonte as mais sublimes inspirações. Ou seja, vamos usar aqui, dá para trabalhar. Mas quem falou isso? Chico? Chico? Não sei. Ah, mas é um bom chute, né? Chutar em Chico é sempre fácil. André? Falou coisa bonita, fala Chico. O André também é uma boa. Leão Denis. Quem? Leão Denis. Leão Denis? Quem mais? O pessoal tá ouvindo a música. Foi assim que eu construí. Ouvindo as músicas. Ninguém mais chuta? Vídeo do Kardec. Em obras póstumas, ele disse isso. Bom, ele é só um dos grandes pais, um dos grandes pilares do espiritismo, e ele falar uma questão dessa tão atualizada a respeito da divulgação da arte, traz até um conforto para a gente que trabalha com o tema. Então, por que não começar a trabalhar a partir daí? Como divulgar essa arte? Como que a gente está fazendo isso, né? De diversas maneiras. E essas diversas maneiras vocês vão ver mais pra frente na sequência do estudo também. Mas será que naquela época, na época dele, na época que ele falou, né, tudo isso a respeito da divulgação da doutrina, né, que é um meio mais tranquilo, um meio mais fácil da gente passar a doutrina à frente, através da arte, a gente rompe alguns patamares que você só falando as pessoas não conseguem absorver. Mas naquela época, será que ele já conseguiu fazer isso? Porque a arte que ele trouxe pra gente foi a arte da escrita. Será que isso já rompeu essa barreira? E aí os meus amigos que gostam de escrever podem dar um adendo um pouco melhor. Vocês acham que a partir da literatura a gente consegue divulgar da mesma forma? Você se acha um artista? Com certeza. Por quê? Porque, como eu falei, pra mim a arte é a expressão do ser. E qualquer coisa que você expressa aquilo que você é, de formas... É difícil porque tudo, se você for parar pra pensar assim, tudo acaba se tornando arte. Até a própria oratória, apenas chegar e falar em algum lugar sobre algo, pode ser uma forma de arte. Então a escrita sim, é uma forma muito poderosa de se passar informações quebrando paradigmas. A gente estava conversando aquele dia no MEC sobre o que eu faço no meu livro. Eu passo o espiritismo para frente sem que as pessoas percebam que eu estou falando sobre o espiritismo, elas acabam absorvendo aquilo. Você rouba religião. Exatamente. Mas ainda bem que rouba. Um escritor que eu gosto muito é o Victor Hugo. E ele era um dos poucos escritores na época que se declarava abertamente espírita. Em todas as suas obras tem conteúdo espírita totalmente presente. O filme Os Visionários, que é baseado em Miseráveis, que é baseado... Você fica missionário. que é um livro que eu pensei também, Miseráveis. É baseado no livro dele, é totalmente espírita esse livro. Mudou muito, assim, as letras. Ele define como a arte das belas. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para ler, mas ontem eu comprei 2 livros. Eu vi. Você viu, né? Eu. Legal, eu senti a curtida. Eu tô tentando aprender a ler, né? E eu sei que muitos de vocês, né, tipo,
O Gu, se falar, o Paulo também não. O Giga é outro comedor de livros, o pequeno outro. Então, tipo, eu tô tentando aprender, porque esse vai ser um ano meio de desafios também, então é bom que eu já comece a me acostumar com as coisas. E eu comprei um livro que, meu, eu me senti muito tentado ali na hora que eu vi aquela capa, que eu li o contexto e eu acabei jogando meio pela capa e foi todo um negócio meio maluco e, bom, comprei o livro, não comecei a ler ainda, até para não influenciar aqui já de cara, mas eu acho que eu vou ter que emprestar para algumas pessoas porque na capa dele já tem uma mensagem bem interessante, mas não falando sobre o livro. Qual de vocês consegue absorver uma mensagem pela leitura mais fácil do que pela pessoa falando? Por exemplo, eu estou falando aqui, mas tudo que eu estou falando é a roteiro de um livro. A minha facilidade é essa. Se você falar uma coisa que está escrita no livro para mim, se aquilo for verdade, se aquilo estiver escrito no livro, eu vou tomar isso como verdade para mim, assim como eu já fiz em muitas outras situações. Então cuidado com o que vocês me falam. Eu sou uma criança. Mas tem pessoas que têm a facilidade inversa de ler e absorver aquilo muito mais fácil. Então eu queria saber, quem tem essa facilidade da leitura, conseguir absorver e extrair alguma coisa para poder passar para o próximo a partir de uma leitura no livro, seja ele do que for. Quem tem mais facilidade? Eu tenho meia-meia. Eu tenho meia-meia também. Meia-meia, legal. Eu gosto dos dois. Você gosta dos dois, mas é facilidade. Você tem facilidade nos dois. Quando eu leio, eu tenho facilidade, só que aí eu leio sobre outra coisa e esqueço o que eu li anteriormente. É tipo um problema que eu tenho. Mas dá pra... Consegue absorver, Sim. fazer um resumão da história para aquele seu amigo que precisa passar na prova do livro ali. É disso que eu tô falando. Então, passem essa mensagem. Vocês estão fazendo a arte. Vocês estão adquirindo ali a arte da leitura, vocês estão fazendo, adquirindo a informação e fazer o que com essa informação? Passar, porque senão a gente não teria necessidade da leitura nem da arte que está tão disponibilizada aí pra gente. Então, se a gente tem informação, cabe a nós passá-la. E mais pra frente a gente vai ver o cara que passou essa informação também. Beleza. Tá tudo lindo até agora, a gente tá falando da gente. Mas agora eu quero ver se vocês têm memória. Quando a gente fala de arte aqui, a gente tá falando da mesma arte de lá? De lá? De lá, eu falo do plano espiritual. Quem é que me afirma que a gente está falando de artes iguais? De que a nossa arte se equipara à arte do mundo sublime? Acho que é um pedacinho de lá. Pedacinho? O estilo da arte pode ser, mas o nível não. É, o nível é bem menor. Como se nivela isso? Evoluir. Não, tô falando tipo... Eu acho que a gente não tem capacidade para criar. Se a gente pegar toda a melhor arte que a gente tem hoje aqui, comparado com a melhor arte de lá, tipo, a gente vai ser o funk e os caras vão ser Beethoven. Você fala assim, funk? Mas, cara, não. Isso que você falou pra mim faz um pouco de sentido, porque o que pode ser a melhor arte pra você, pode não ser a melhor arte pra mim. Eu acho que a gente pode falar de nível de compreensão, sabe? Lá se compreende muito mais do mundo para se criar algo. Aqui a gente compreende uma pequena parte só ainda. Sabe, tipo, se Jesus criou um mundo, imagina esse cara fazendo arte. Segura essa informação. Segura a informação. Segura. Você vai usar assim, pronto. Mas tá bom, então a gente está discutindo que a arte de lá é melhor, tecnicamente mais desenvolvida, eles têm talvez mais controle sobre si para exaltar isso em arte mais fácil. Mas se a gente é uma cópia do lado de lá, a gente não pode levar à frente de que a arte está meio singular? Ou não? Não sei. Trazendo para discussão. Quero saber de você. Arte é o quê? Não entendi a última palavra. Similar. Ah, sim. Se aqui é uma cópia de lá, a arte de lá não pode ser similar à arte Mas de então não é questão daqui ou lá, é questão de qual pedaço de lá você está falando. Se você falar de uma colônia, que é a colônia para onde a gente vai, quando eu for para lá, eu sou eu mesmo, só que um pouco mais, com a visão um tanto mais aberta. Então o tipo de arte seria próximo.
Não, mas seria próximo, seria assim, um grande salto diferencial. Assim. Agora, se eu falar de uma colônia, sei lá, que está no nível de Júpiter, que está num nível acima, aí obviamente eles são mais evoluídos, têm uma visão, aí sim, muito maior do que a gente, aí sim a comparação seria desproporcional. Beleza. Então eu vou tentar. A Camila tentou falar. Você tentou falar alguma coisa? Desculpa, realmente não veio. A necessidade de arte da diferente da necessidade de arte de lá. É mesmo. A necessidade de arte aqui é diferente da necessidade de arte de lá. Então, porque arte aqui não é pra expressar o nosso interior. Então lá já é uma coisa. O interior já tá pra fora. Então, já tá pra fora. Então qualquer atitude que eles têm já é uma forma de arte. Não tem necessidade de pegar um pincel e sair distante. Faz sentido? Lógico. Quer ver? Fala. Acho que apesar do nível de arte ser diferente, acho que o propósito da arte ela deve ser o mesmo, nos dois níveis ou em qualquer nível. Seria te ajudar a compreender melhor onde você está, a realidade que você vive, uma busca interior, uma busca exterior. Então acho que a arte ela tem o mesmo objetivo, porém como estamos em níveis de evolução diferentes, ela tem que ser direcionada para aquele nível que você está. Eu vejo assim. Legal. Agora vamos ver. Eu peguei uma colinha de um cara que eu vou precisar que vocês adivinhem de novo quem é, tá? Mas essa eu vou facilitar um pouco. Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e as demonstrações da ciência. As realizações mais perfeitas da arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam como um relâmpago quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. Ficou claro? Eu não lembro quem agora falou da pequenez da arte, mas eu fico com a questão da adequação da arte no nível de mundo que a gente está falando, porque aparentemente é o que acontece, né? Imagina o mais talentoso dos músicos ou dos pintores fazer a arte que comove o mundo aqui e levar para lá. Ela não vai mais comover ninguém lá, ela vai ser apreciada como uma arte, mas lá a comoção já é existente. Quem falou isso pra gente foi esse cara aqui. Quem é o cara? Leon Denis. Essa é a cara dele. Você tava aqui na hora que eu falei das pinturas mediúnicas, né? Não? Todas as imagens que vocês vão ver aqui são feitas por artistas que eu não sei de onde vêm, não sei quando fizeram, mas são as caracterizações mais ou menos das pessoas daquela época. Então, tipo, fica claro que é um desenho, né? Não é ali, mas era mais ou menos essa cara dele. O que você fala me puxou muito pra necessidade mesmo. Porque, por Você exemplo, questão da necessidade. porque eu não gosto de música clássica. E se você falar pra mim assim que a música clássica é a música mais evoluída, então provavelmente se eu escutasse a música mais evoluída, do mundo mais evoluído, eu ia falar assim, nossa, Que chato. Com essa música não nossa, nada, né? Tipo, não me tocou. Tem uma coisa que eu tentei por muito tempo, mas eu insisti mesmo em ouvir, que são os tais sons dos chakras, né? Cara, um porre. Eu ia ouvindo no carro, no trânsito, os sons dos chakras, sabe? Pra ativação de chakra, auxílio de ativação de chakra. Quando eu fiz a optativa da última Comelesp, o meu estudo de música estava ligado aos chakras, então eu tive que estudar um pouquinho isso daí. E até passei pra eles lá, mesmo achando um porre, porque, você tem que estar muito, doutrinado, disciplinado para absorver aquela sonorização, porque é um negócio muito diferente. Será que não é essa a questão? Será que isso não é uma Tá na pequena sua faixa, demonstração? Ela não respeita o meu gosto, ou eu que não respeito a qualidade dela.
Então, tipo, a arte é muito sutil. Aquele borrão que a gente vê num quadro que a gente não entende nada, pode ser muito além. E a gente não consegue reconhecer. Por quê? Porque não é natural. Não diz pra você. Exato. E aí a arte vai, né, trabalhando cada um na sua particularidade. Mas a arte é a porta de entrada para o jovem no espiritismo? Só tem jovem aqui. É uma das. É uma bem. É uma das. Eu acho que é uma das mais eficazes. Mesmo. A mesma resposta. Afinidade. Todo mundo é artista aqui, né? Todo mundo tem algum teor. Eu acho que tem, velho. Que isso? Que isso? Se a gente caracterizar tudo como arte, todo mundo é artista, lógico. A minha arte é o simples fato de você conversar com uma pessoa e fazer com que ela se sinta melhor. Né? Então, essa é a minha concepção, tá, gente? Não roubei de ninguém. Mas eu também colei de novo uma resposta para essa pergunta, porque por incrível que pareça, eu achei. Então, talvez para nós jovens de espírito, seja importante saber que não é só porque a gente quer que a gente tá. Não é só porque a gente... eu apareci ali um dia, por causa da receita. Eu apareci ali um dia, eles já me acolheram e todo mundo amigo e não sei o quê. Talvez isso esteja um pouco mais além. E aí eu peguei mais uma colinha que quero que vocês adivinhem. E essa é muito fácil. Os empreendimentos artísticos em nosso modo de pensar são convites e apelos benéficos para quantos se aproximarem das lições doutrinárias, no sentido de lhes assimilar a verdade e a beleza. Entretanto, cremos que só a preparação da criança, a partir dos primeiros meses de idade, será suscetível de auxiliar mais cedo o espírito reencarnado na aceitação das realidades que a doutrina espírita enfecha no seu próprio contexto de ensinamentos superiores. Beleza. A gente absorveu, mas a gente absorveu por quê? Por que a gente entrou? Porque falou a mesma linguagem? Como você percebeu essa linguagem? Você é de berço espírita, mas e quem não é? E tá, hoje? Curiosidade. Curiosidade. O que mais? Acho que a gente já veio preparado para isso. De onde? Lá de cima. Pode ser uma No hipótese. momento certo a gente acorda e. Sou espírita. Sou espírita. Nossa, vindo isso aqui. Eu mesmo, eu não entrei Não no pode ser espiritismo. não pode ser uma coisa do acaso, é impossível. É muita coincidência. Pra ser acaso. Pra ser acaso, é muita sintonia, é Fala muita. sensibilidade. Eu. Sensibilidade. Fala. Eu não entrei no espiritismo por causa da arte, nada disso. Eu entrei por causa da curiosidade. Porque eu nunca tive uma religião antes. Eu comecei a frequentar uma cidade, eu tinha 13 anos. E eu percebi só depois que eu entrei no espiritismo que antes eu não acreditava em Deus. Porque a visão de Deus que me passava não fazia sentido para mim. A visão que eu conhecia. Eu não conhecia a fundo do catolicismo, nem protestantismo, nada disso. Mas eu percebi que antes eu já pensava de uma forma espírita, mesmo sem conhecer o espiritismo. Porque eu me questionava sobre tudo. Então, tipo, eu já vim meio que preparado para entrar nesse meio. Meu pensamento já era assim. Parecido comigo, eu frequentava a igreja protestante, só que eu me questionava sobre as coisas. Eles não acreditavam em reencarnação e uma parte da minha família já ia em centro, então eu acreditava de certa forma. E eu via que aquele não era o meu lugar. Aí eu fui em umas 2 ou 3 missas em igreja católica, já começou assim, mais ou menos também. Mas daí eu comecei a ir tomar passe em centro e eu vi que aquele era meu lugar. Aí eu comecei a me tocar que era esse meu caminho. Eu comecei a ler muito livro espírita também. Eu gosto bastante. Quem mais? Júlio? A gente falou uma palavra aqui que com essa pergunta que você fez, acho que se encaixa também. Pelo menos no meu caso. Era uma necessidade de me encontrar em algum lugar. Assim, eu sempre gostei da arte, em várias formas, e nunca foi a arte espírita. A arte espírita eu conheci há pouco tempo, embora eu seja espírita há muitos anos. E nas artes que eu conhecia, por exemplo, na música, não que eu vou deixar de gostar de música não espírita, eu gosto também.
mas não me completava tanto quanto depois que eu conheci a arte espírita. Porque eu acho que ela tinha um quê a mais ali. Então era uma necessidade que eu tinha, que a arte espírita, pelos jovens espíritas, supriu. Comigo. Eu tô me sentindo bem emocionado também. Um ano antes de entrar pra mocidade, eu fiz crisma. Nossa, você fez crisma? Fiz, eu entrei mudo e saí calado. Um dia que eu quase fiz parte lá, que quase pertencia ao lugar, foi um dia que tinha que fazer alguma atividade da parte das línguas de fogo, coisa assim. E aí eu fiz uma música sobre. E aí eles queriam que eu tocasse na banda de lá, então assim, quase me pegaram. Só que depois eles deixaram o assunto morrer. Aí eu fui, aí acabou e voltando, eu fui pra uma cidade, e, tipo, não teve ligação, mas acho que me ajudou muito a encontrar quem eu era dentro, fez total sentido, assim. Qual que é o problema? Vocês estão respondendo a próxima pergunta. Mas beleza. Segurem essa ideia. Quem falou isso daí? Joana? Quem? Joana? Joana? Um bom palpite. André Luiz é um ótimo palpite. Pelo jeito de escrever, parece. Quem mais? Se eu te falou que a Luiz. Foi o Chico. Então, tipo, Esse é uma foto. mais uma vez, Isso é legal. mais uma vez a gente se depara com uma coisa que é antiga e atual ao mesmo tempo, né? Chico, tava aí até esses dias, né? Resolveu conhecer o lado de lá, de verdade. Deu uma abandonada na gente por enquanto, mas é recente, né? Tipo, poxa, como assim porta de entrada? É que isso é recente pra gente. Tem jovem entrando atrás disso há muitos anos, e quem dirá ele não foi um desses. Quem vai começar? A gente tem 3 horas. Eu vou falar. Você vai falar? Meu Deus, prepara. Estão sentados? Não, é porque assim. Ó, só uma coisa. Essa é uma pergunta que não tem resposta, tá? Essa eu quero saber de vocês. Tá? Não tem resposta. Então, a minha relação com o espiritismo é um pouco diferente da de todo mundo. Eu nasci na casa espírita já. Então eu sempre frequentei a igreja católica por conta da minha mãe até hoje ter essa ligação, mas eu, Ana, sempre acreditei em Deus, só que eu só me digo espírita a partir do momento do primeiro evento espírita que eu fui. Antes eu não falava que eu era espírita, eu frequentava, eu ia numa cidade, mas tudo começou a partir da visão de arte que eu tive do espiritismo. Porque pra mim os eventos espíritas é uma forma de arte. Então começou a minha relação real com o espiritismo começou daí. Então pra mim arte e espiritismo é uma marca inicial. Foi a partir do momento que eu vi as músicas, que eu conheci as bandas, que eu conheci os eventos, que eu conheci os estudos, que eu pude participar desse imensidão, que eu realmente me digo espírita. Quem mais? Eu acho que é isso mesmo, assim, a partir do momento, assim, porque eu nunca tive. Eu tomei um susto aqui. Ai, que não sei o que. Tô brincando, só pra quebrar o chão. Tá falante hoje, né? Assim, Exatamente. por exemplo, assim, eu sempre cresci com o espiritismo, né? Mas pra mim sempre foi uma coisa assim, meio fora da minha realidade, assim, sabe? Espírita, tá bom. Só que assim, a partir do momento que eu vi vocês aqui, que eu vi que vocês faziam arte e música, que eu vi que assim, não, esse negócio é do meu dia a dia. Está totalmente assim, tá totalmente envolvido em tudo que eu acredito, assim. Aí foi que eu vi assim, que teve uma variação no meu forma de pensamento. Foi vendo vocês fazendo as coisas. Responsabilidade, né? Isso que ela falou é engraçado, né? Me Toda detalhe. vez que a gente se remete Só à só arte. fazer um apontamento muito sério. Eu tô preparando esse estudo faz muito tempo, mas só agora consegui terminar ele, tipo, ele ficou do jeito que eu queria, né?
E foi muito difícil pra mim, né? Porque na hora que eu peguei, que ele jogou pra mim, na hora que eu peguei, eu falei assim, vai ser fácil, vou pegar isso, vou fazer. Quando eu vi a realidade, tipo, é muito sensível você falar de um negócio que te move. E foi muito difícil, principalmente quando eu comecei a ler algumas coisas, né? Alguns desses tapas que a gente acaba tomando. E ouvir essas coisas são coisas que eu acabei lendo, né? Ouvir coisas desse tipo é o que me move mais ainda pra, tipo, ficar nessa, né? Tipo, foi o meu início, foi onde eu me encontrei, então, tipo, me toca lá no íntimo. Então, prossiga. A gente foi no A, B, precisa de alguém com C. Não, mentira, não precisa ser. Então, como eu já disse, a minha relação com a arte no espiritismo foi através da literatura, do romance espírita. O primeiro livro espírita que eu li, que, tipo, foi o primeiro, me tocou muito, mas eu demorei a aceitar. Foi aquele chamado Gêmeas, Não Se Separa o que a Vida Juntou. E esse livro me tocou, assim, profundamente. E eu já li umas 2 ou 3 vezes, e foi através dele que eu comecei a perceber onde que era o meu lugar. A partir daí eu ainda demorei um tempo para aceitar, e só agora que eu vim a frequentar mesmo. Esse aqui está sendo o segundo centro que, digamos, que eu frequento, porque o outro eu só ia para tomar passe. Esse aqui eu estou participando das reuniões e etc. Só isso. Não é pra ninguém se matar de chorar agora não, tá, gente? Mas, por favor, mais. Ó, as únicas pessoas que eu não quero que fale é o Giga, a Ana, a Tarsila eu não quero que fale. Eu tô me segurando pra te falar. Então. Então continua segurando que aguenta. Segura. Essa pergunta, a gente estava falando e tal, eu lembrei um pouco de como eu comecei no espiritismo. E ela me fez ter uma reflexão, sabe quando a gente começa a pensar numa coisa e fala assim, Big Bang, né? E hoje, eu não comecei pela arte no espiritismo, né? Eu comecei com a minha mãe, enfim, eu fui para os livros e tal, estudando, vendo alguma coisa, mas não foi exatamente pela arte. Mas hoje, a minha relação com a arte no espiritismo é praticamente 100%. Hoje, a minha ligação com o espiritismo é praticamente inteira pela arte. Tanto pela arte da literatura, porque eu adoro ler, quanto pela música, pela banda, enfim, tudo que a gente faz. O audiovisual, o cinema, que é algo que me move assim, extraordinariamente. Depois que eu conheci isso, e que eu vi o potencial que tinha, eu falei, esse negócio precisa ser divulgado por esse meio. Precisa ser divulgado por todos os meios, mas por esse é onde eu vou dar o meu sangue. Então, a reflexão que eu tirei é essa, que a minha relação, a minha ligação hoje com o espiritismo, eu poderia dizer que ela é baseada na arte, quase completamente. Isso para mim é muito bom, eu fico muito feliz com isso. O que eu queria falar não é aquele lá não. Vocês têm ligação com isso, eu não queria falar, não é aquele. Não? Não. Totalmente diferente daquilo que eu falei. Mas... Eu ia falar do meu amor e ódio. Bom, já era. Se vocês quiserem falar, então, se não tem nada a ver. Eu não tenho nada. Não, mas você vai entender. Não? Mais ninguém? Ah, claro. A arte, minha, tipo, eu gosto tanto do tema da arte, estudar, entender que é arte, filosofar, né? Então, uma questão da filosofia. Por exemplo, um desenho. Com um desenho consegue se fazer o que as palavras não conseguem. O que eu não consigo escrever, o desenho consegue expressar. Então, a arte ela consegue transcender, ir além do que de outra forma daria. Uma ciência com a escrita, a arte, por ser muito diversa, muito ampla, ela consegue expressar mais. Então, o espiritismo, minha busca com o espiritismo é o ir além, ir a mais, e a arte me busca nisso. Porque não a arte só que está no espiritismo, mas muitos músicos, cantores, Teatro Mágico, por exemplo,
a maioria que conhece gosta. Eles têm letras lá que você fala, os caras não estão declarando espiritismo, não são uma banda espírita, mas você fala assim, como não é. Né? Capela, em questão de estar tocando aí. Então, tipo, uma das minhas relações com a arte e o espiritismo, eu acho que começou com a escolha da minha faculdade, em comunicação, em publicidade, enfim. E eu tive sempre muito contato com o design, com a arte como um todo, né? E quando eu conheci o Ju, eu acho que isso se expandiu. E expandiu ainda mais quando eu conheci vocês, quando a gente foi para a mais, né? E principalmente quando você que chamou a gente. Então foi... mas essa relação começou a ser muito mais profunda, muito mais. E a questão da justiça, de expressar o que o espiritismo fala, enfim, a causa do amor, a causa do bem, a causa da justiça, das leis morais, do divino, eu acho que ficou muito mais evidente, assim, de um tempo pra cá. Então eu entendi mais ainda mais a minha motivação. Quase tangível, né? É. Engraçado. Uma arte parece que você fala, cara, olha, é isso, é aquilo. Então ficou muito mais expressivo pra mim, eu acho. Ah, isso todo mundo podia falar, mas fala. Eu falei tudo, senão ia, sei lá. Não, mas tudo bem. A arte, para mim, na verdade, é uma forma que eu encontro de tentar tocar corações, tentar levar uma mensagem e tentar proporcionar algum bem-estar para as pessoas. Isso que eu tento fazer, por exemplo, no hospital, toda vez que eu tento produzir uma arte, eu tenho que passar uma mensagem que vai deixar, de alguma forma, algo positivo para as pessoas. E aí, nesse sentido, perdi a gente raciocínio. Me emociona essa questão da arte. Bom, basicamente isso. Eu tento proporcionar, levar essa mensagem, levar alguma coisa de positivo. Lembrei. Quero falar que eu recebi muito já, tanto em livros quanto em mensagens, em vários momentos difíceis da minha vida. A arte e uma mensagem me tocou e mudou totalmente um momento da minha vida. E eu acho que a arte tem esse poder, que a mensagem tem esse poder. E às vezes quando você chega num determinado momento e você leva uma determinada mensagem para a pessoa, é aquilo que ela precisava ouvir naquele momento, e aquilo faz toda a diferença na vida dela. E é o que fez muita diferença na minha vida, então é o que eu tento levar um pouquinho disso. Não sei se eu consigo, mas é de verdade o que eu tento passar. Eu estava pensando aqui, agora, depois de falar, vocês falaram, eu percebi que o Espiritismo me ajudou muito a me ver como um artista. Porque eu comecei a escrever, eu tinha 16 anos, aí eu comecei a publicar em blog, essas coisas, mas eu não tinha um retorno direto das pessoas que iam. Eu não conseguia enxergar, não conseguia sentir o que elas sentiam ao ler. E a partir do momento que eu entrei na monitoria, que eu comecei a escrever textos para os estudos e tudo mais, eu consegui ver o retorno, ver aquilo que as palavras conseguiam traduzir, eu consegui me enxergar como um escritor. Antes eu sempre pensava, tipo, eu estou tentando ser escritor, eu estou tentando fazer isso, eu sou um pretenso escritor. Hoje eu já me vejo, não, eu sou um escritor, sabe? Não sou reconhecido, não tenho trabalhos grandes, mas eu me vejo assim. E o Espiritismo me fez me enxergar dessa forma. E eu, desde sempre, desde que eu sou pequeno, eu penso que eu queria fazer alguma coisa para mudar o mundo. E quando eu comecei a escrever, eu percebi, tipo, olha, vai ser com isso, com a escrita. Só que o Espiritismo fez isso, sabe? Me mostrou que sim, é possível mudar através disso. Quando você fala que todos, eu escutei, acho que quando você me beber água, você falou alguma coisa, todos nós aqui somos artistas. Eu não sei se eu me considero uma artista. Mas é porque não, é que todo mundo estava falando aqui, eu estava pensando muito.
nas responsabilidades que a gente assume, né? E a gente conversou em outros estudos, eu falei isso semana passada, e arte é responsabilidade, né? A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está passando, com o que a gente quer passar. E nesse mundo assim, espírita, eu assumi muitos cargos de responsabilidade perante a arte. E às vezes eu fico me perguntando, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tô no lugar certo? Será que às vezes a gente... Não sei, será que pelo meu encantamento pela arte eu acabei assumindo coisas... Porque muitas vezes eu fico me perguntando isso, mas eu não sou artista. Por exemplo, hoje em dia eu dirijo um musical com a Tarsila. Eu não canto, eu nunca fiz nada, sim, direcionada à arte, fiz um pouco de dança, mas... E aí, às vezes você fica se perguntando, quando você fala todos nós somos artistas, eu sei que sim, mas pra mim é difícil aceitar que sim. Então eu fico me pegando nisso, porque pra mim fazer arte lá na arte é uma responsabilidade muito grande. Porque você tá fazendo uma coisa para as pessoas. E aí fica pesaninho essa responsabilidade, sabe? Posso responder ela? Pode. É uma coisa que o Ed estava falando uma vez. Eu vou resumir. E ele considerava assim que ele não sabia desenhar. Mas por quê? Qual é o seu... Você fala assim, eu não sei desenhar. Por que você não sabe desenhar? Porque você não consegue fazer um desenho hiperrealista e tudo mais. Mas o desenho não pede exatamente isso. Ele pede que você se expresse. Então, às vezes, por exemplo, um cartoon não é realista, mas é um desenho. Então, assim, se você se atrelar a fórmulas, né? Então, assim, arte é aquilo lá. O que eu faço não é arte. Então, você não vai viver. Porque, tipo, a sua arte pode ser arte sendo diferente daquela, né? Então, existe arte a partir do momento onde você conversa com a vida, eu acho, assim. Você conversa com o mundo e devolve algo. Acho que assim, nessa questão dos cargos e tudo mais, se você se perguntar, eu sou capaz? Se você foi lá e fez, você é capaz. Tipo, vai lá e faz. Muitas vezes é muito melhor que tenha alguém disposto do que um gênio que não tá nem aí. Né? Quantos gênios a gente vai se perder? Às vezes eu conheço umas pessoas assim que são super gênios, que tem um monte de talentos que eu queria ter, que você chega a invejar, assim. Eu conheço um cara que ele é um cantor monstruoso, ele produz em casa monstruosamente. Eu queria saber o que ele sabe, mas eu não sei. Mas ele não usa. Ele usa pra ele para, ele não tem aquela gana, ele vai fazer outra coisa, sabe? Então, né, tipo, ele seria mais capaz, mas eu tenho mais vontade. Acho que tá na vontade a resposta, assim. Posso responder também? Acho que até respondeu. Eu acho que você é um artista a partir do momento que todo domingo eu lembro você trabalhando com aquelas crianças e, tipo, vendo resultados daquilo, sabe? Eu acho que não tem arte maior do que essa, sabe? Você tá passando tudo aquilo que você aprendeu, sabe? Então eu acho que você é um artista. Na verdade, chega até a ter relação com o que você falou. É sério, mas não é uma resposta direta, não é nada disso. O que eu ia falar é que eu praticamente sou de berço espírita, embora não seja efetivamente. Né? A minha família acabou virando mais espírita quando eu ainda era criança, ainda não entendi direito as coisas, e eu parei de ir à igreja e comecei a ir ao centro. E o que eu vou falar para vocês é que a minha relação com arte e espiritismo, de alguma maneira, ela me soa muito natural. Não é uma coisa que eu divida como isso daqui é arte, isso aqui é espiritismo, isso daqui é arte espírita, isso aqui sou eu. Tá tudo junto. Porque quando você entende que você pode enxergar o mundo através dos olhos dos outros, pelas artes dos outros, a gente não está falando só de compor música, de escrever alguma coisa, de ensinar alguma coisa. A gente está falando do jeito de viver mesmo, sabe? Como a gente se identifica com os outros, como a gente se relaciona. Isso também faz parte da arte, porque a arte é você que transformar isso em alguma coisa para o outro. Então, quando você está nesse meio e você está vivendo isso e você cresce, sabe?
tudo passa a ser uma coisa só. Eu não diferencio tanto o meu eu espírita com o meu eu do dia a dia, porque eu estou sempre enxergando as coisas desse mesmo jeito, sabe? Eu estou sempre sentando e conversando com as pessoas e querendo que elas consigam entender que elas podem mais do que elas conseguem, que elas são mais do que elas acham que elas são, sabe? E chega um momento que, não sei, não faz diferença, sabe? Começa a lembrar, no final das contas, minha família toda sempre foi trabalhadora, do sempre que frequentava, então tava eu lá metido em tudo quanto era evento, tava eu lá carregando mesa, carregando cadeira, colando imagem, fazendo coisa lúdica, sempre foi tudo muito lúdico pra mim, e sempre teve muita relação com isso. Então, sei lá, não se sinta como se você não fosse uma artista, porque todo mundo é. A gente só é de jeitos diferentes. E a gente pode aprimorar. E vontade, como o Giga disse, conta muito também, sabe? Quem põe é você. Só que a vontade eu acho que você desenvolve com o tempo. Cada um de nós desenvolve de um jeito diferente, em graus diferentes. Mas ser artista, todo mundo é. A gente tá aqui. É só. Pode ir. Posso só falar uma coisa rapidinho? Acho que ser artista tem muito mais a ver do que com transpiração do que com inspiração. Porque foi feita até uma pesquisa recentemente, um cara lançou um livro nos Estados Unidos falando outliers. Assim. Para você ser bom em qualquer coisa, ele fez uma análise estatística, as pessoas dedicam no mínimo 10 mil horas para ser bom em alguma coisa. Então tem muito mais a ver assim, eu gosto de algo e eu quero me dedicar àquilo. E aí vai do seu estudo, do seu esforço, você consegue ser bom se você tiver essa vontade de você gostar. É muito mais transpiração, eu acho. Só para esclarecer, outro dia eu estava falando com a amiga minha dessas 10 mil horas, a gente fez uma conta básica. É uma média de 5 anos trabalhando 8 horas por dia todos os dias. Ou 10 anos, 4 horas por dia todos os dias. 10 anos é melhor. Mas faz muito que eu não falo, só sei incrível. E isso que o Tom falou, eu acredito muito, essa questão das 10 mil horas. Eu li um livro que chama Foco, do Daniel Goleman, que ele fala sobre isso, que não que ele trata como um mito, ele não fala que é um mito, ele fala que é real. Desde que essas 10 mil horas você aproveite assim, você fez uma coisa e ela não ficou como você queria, não deu tão certo. Você vai lá e faz de novo, diferente. Então, trazendo uma relação, por exemplo, com o futebol, não é o cara que vai passar 10 anos chutando a bola do mesmo jeito. É o cara que vai passar 10 anos chutando a bola de várias formas diferentes. E aí depois de 10 anos ele vai ser o melhor cobrador de falta do mundo. E eu acredito muito nisso que o Wilton falou e que o Giga também falou, de fazer. Você quer, vai lá e faz. Eu acredito mais numa pessoa, entre aspas, sem talento, com muita vontade, do que um gênio com nada de vontade. Igual muita gente fala, não, mas desenho não é pra mim, música não é pra mim, teatro não é pra mim. Eu acho que isso eu não acho que é abominável, porque é pra todo mundo. E só uma coisa que a Ana falou, isso eu já tive em alguns momentos da minha vida. E aí minha mãe, depois de um tempo que ela virou espírita, ela me falou uma frase que eu tento repetir até hoje, em vários momentos da minha vida, em várias situações. Que até uma frase minha clichê do espiritismo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, então se a gente faz alguma coisa em relação a isso, é porque a gente está pronto. Todo mundo já ouviu. É difícil você internalizar, é muito difícil aceitar. Nossa, eu me auto-boicoto sempre, eu juro. Muito fácil, muito fácil. Uma vez uma pessoa, não uma vez não, recentemente uma pessoa me falou uma coisa que tem mudado muito pra minha vida. Não sempre. Faz parte. Não é daqui pra cá, é daqui pra cá. E essa frase tem muita ligação com isso pra mim. Que desde que a pessoa me falou isso, eu venho tentando, sabe, fazer isso. E tem muita relação com essa frase que, tipo, que a Ana falou, é assim, tipo, você sabe, mas é difícil. Eu tava pensando em é igual pessoas feias.
pessoas feias têm que ser engraçadas, têm que saber conversar, têm que ter assunto. Agora, a pessoa bonita não, ela só chega e ela é agradável, todo mundo quer estar perto dela. Então, o que adianta ser bonito, né? Tipo, Não tem conteúdo. você deixa eu falar, amigo. Hã? Você deixa eu falar comigo. Eu ia falar mal. Você se contabiliza, deixa. Tá bom. Mais alguém? Posso falar? Claro, vou Brenda. Não pode. Respondendo a Ana, é que eles foram tão profundos. Respondendo a Ana, não alto. Vem pra cá. Mas é porque eles foram tão profundos que eu não. Mas enfim. Eu não vou alcançar essa pergunta. Não vou, mas eu acho que um exemplo claro de que ela é uma artista é porque semana passada ela chegou aqui e falou que o pai dela viu ela dançando na Comulespa, dança do ventre, e falou que a partir daquele momento, vendo ela dançando, ela deixou de ser a menininha e se tornou uma mulher. Então acho que a responsabilidade, a arte que ela passou na Comulespa tem tudo a ver, sabe? Então como que ela não é uma artista, sabe? Fala pra ela. Nossa, Até porque elas, antes delas se apresentarem, elas falaram que elas estavam só, elas queriam uma coisa, expressar o que elas estavam sentindo, sem nenhuma coreografia nem nada, então não tem como ela não ser uma artista, né? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém para responder? Vamos tirar lá. Agora, não. Tem gente que tem coisa pra falar assim. Vamos trocar de Vou insistir. Eu vou falar, eu não costumo falar muito nisso. Nos estudos. Não precisa. Fica só na. Precisa assim. Isso. Não, eu queria falar assim que, se a gente for ver, eu e o Vande, a arte trouxe a gente pro lugar que a gente está hoje. Porque foi naquele encontro com a cultura que a gente estava e a gente viu uma banda chamada Felite. E assim, foi amor à primeira vista, à primeira ouvida, porque um olhou, quando vocês começaram a cantar, um olhou pro outro e falou, meu, olha o que eles estão falando na letra. Olha o conteúdo que tem nas letras que eles têm. E foram vocês que trouxeram a gente pra cá, e daí a gente conheceu Paroles, a gente conheceu Cartas, a gente conheceu o Projeto Carrossel, as apresentações da Beal. E daí eu acho que foi quando eu percebi, falei, é esse mundo que eu pertenço. Né? Era pra cá que eu precisava vir. Então eu passei todos esses anos da minha vida me preparando para estar aqui hoje. Então a arte pra gente, assim, falando, né, por nós dois, assim, mas foi o que trouxe a gente até aqui. E Ana, você é uma artista, assim. Porque a emoção que vocês passam quando vocês estão se apresentando, tudo aquilo que vocês fazem as pessoas sentir, só um artista pode fazer. A gente é. Talvez o vídeo saia com algumas capas. A ideia não era fazer todo mundo morrer, assim. Mas era. A música ela tá aqui pra ativar só a parte sentimental mesmo. Vocês ficarem mais a flor da pele. E isso força com que a gente fale mais com o coração do que com a cabeça. Mas eu pedi a concentração de vocês para que vocês estivessem no equilíbrio. Mas eu ainda quero ouvir mais algumas pessoas. Antes de eu fazer alguns depoimentos. Fala, Bala. Não sei. Vai ser muito difícil de ficar falando assim, eu não consigo me expressar. Posso falar pra você? Alguém faz a pergunta para ela. Tá. Qual a sua relação com a arte e o espiritismo? O que foi esse de volta? O que fez você voltar pra gente? Acho que todo mundo sabe a resposta, né? Não é isso que fez você voltar pra gente?
falou. Mas a gente tem outro retorno também. Que esse eu senti bastante também com a Tabs. Deixa eu me falar. Deixa eu ficar quietinho agora. Ah, eu não sei, gente. Você não se acha um artista? Eu fico pensando, eu não danço, eu não canto, eu não atuo. Os Nesse cachorros sentido, não. E os animais Então, não. eu tava pensando agora, no meu trabalho eu considero um tipo de arte. Eu pego o cachorro que quer falar uma coisa que o dono não consegue expressar, eu pego o dono que quer falar uma coisa que o cachorro fala tudo errado, e eu faço os dois se entenderem. Eu acredito que tem uma parte pra entrar no espiritismo que ainda tá super barrado, mas uma hora vai entrar e eu vou atuar nessa área. Mas é isso. Os artistas falaram? Quem não falou? Você não falou. Não, mas você pode falar. Depois. A amiga tá tentando falar. Eu acho que ela até tentou falar. Mas ninguém ouviu, sabe? Que é o legenda no vídeo. Deixa eu... Não, pode já. A minha relação com a arte ela é mais de espectadora do que de atuante. Mas eu acho no espiritismo e nos outros campos da vida. Mas eu acho que vocês fazerem a arte, mas não tem ninguém pra ver, não sei se faria sentido. E é claro e nítido pra mim aquilo que me comove de verdade e aquilo que tipo, é bonito, é técnico e é dela. E eu sempre falo isso pra você e pra muitas pessoas, que tem muita relação com o que o Giga falou, mas a questão de ter mais vontade do que técnica, pra mim, vale muito mais, porque às vezes a pessoa que não tem tanta técnica, ela é muito mais esforçada do que a pessoa que tem a técnica, porque a pessoa que tem a técnica não tem a técnica. Ela já é bela por ela mesma. Só que ela esquece do sentimento que aquilo tem que trazer. Porque quem assiste espera um sentimento daquilo. E diversas vezes da minha vida eu tive problemas com a arte no sentido de aceitar ela de novo de uma outra forma. Porque as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu fazia balé, que eu gostava muito daquilo, mas que por problemas no joelho sérios, que precisam de ser cirurgia só para resolver, teve que me afastar. E o tempo que eu fiquei fora desse mundo, que me fez muito mal, talvez seja o tempo que eu consegui agora recuperar como espectadora. E saber que tem pessoas que se esforçam para fazer alguma coisa para outras pessoas se sentirem bem, para mim é sensacional. Porque nessa semana eu mandei uma mensagem louca pro Giga e falei tipo, não, nunca pare de cantar, sabe? Nunca perca a sua relação com a arte. Eu falo isso pra você, eu falo isso pra várias pessoas, mas é isso. Uma coisa que você fez que você não tinha dimensão de quantas pessoas iam alcançar, mas alcançaram. E a forma como aquilo chega pra você, a mesma coisa nunca vai ser igual. Nunca. Cada vez você vai ver uma coisa. Eu acho que é isso o mundo do espectador da arte, do espiritismo. É assim que eu me sinto, sabe? Sei lá. Não esperava ver isso. Eu já falei, mas vou falar de novo. Porque eu falei do livro, mas a minha relação com a arte é muito mais do que isso. Ela é um pouco mais profunda e complicada. Eu já tentei entrar entrar mais a fundo da arte, fazendo dança. Eu canto, eu gosto bastante de cantar e eu gravo vídeos e tal. Mas eu já fiz, quando eu fazia dança de rua,
ninguém botava muita fé, sabe? Porque minha família, o problema é minha família nunca botou fé. E por essa questão eu me afastei um pouco. Eu gravava vídeos, colocava no YouTube, e agora, ontem que eu fui gravar mais um vídeo, mas fazia muito tempo que eu não gravava. E isso é uma coisa que eu gosto, que eu amo, só que ninguém bota fé, ninguém, sabe, ninguém se importa com isso além de mim. E eu preciso desse apoio da minha família, e eu não tenho isso. É isso que está me afastando da arte. Apesar de eu querer fazer uma faculdade relacionada a isso, as pessoas estão me empurrando para um curso que, sabe, tem a ver, mas tem a ver com o que eu gosto, mas não é uma coisa que eu ame que nem a arte, entendeu? Isso que me marca bastante. Famílias não entenderão. Falam que precisa de estabilidade financeira, que a arte não proporciona isso. Eu posso fazer o quê? Que se eu amo a arte e eu quero fazer algo relacionado com isso, não tenho culpa. Entendeu? Nossa, que cor esse tempo. Ó, eu vou um negócio diretamente pra você. Quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu escrevi foi o meu livro. Nunca escrevi texto nem nada antes. E eu sentava todo dia no computador, ficava 5, 6 horas por dia escrevendo. E minha mãe falava, tipo, até parece que você vai terminar, entendeu? Tipo, daqui a pouco você esquece, ficava me enchendo o saco, falando pra eu sair do computador, pra ir fazer outras coisas, não sei o quê. Hoje eu já escrevi 4. Eu já publiquei 2. E hoje eu não preciso mais disso. Não preciso da aprovação dela, não preciso de alguém falar que eu sou capaz, porque hoje eu sei que eu sou. Entendeu? Então o problema é só começar. Mas depois que você consegue engrenar naquilo, você percebe que você sabe fazer e que você consegue aprender a fazer melhor, é fácil. Então não desiste nunca porque alguém fala que você não é capaz, porque você é. Você consegue fazer aquilo se você acreditar que você consegue. Essa semana eu ouvi o contrário, porque eu tô fazendo faculdade de música e eu vou largar, eu não quero mais. E aí eu vou fazer educação física. A minha mãe falou assim, você vai fazer o quê? Como é que você vai viver da sua arte? E tipo, a mesma mãe que no começo lá falava mal, entendeu? E essa questão de alguém que te apoie, você ainda não achou. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você falou assim, eu canto, eu gravo vídeos, alguns olhos já fizeram assim. Pelo menos E que eu já tenho se posicionando. Então assim, a sua família, seus pais, eles não entendem agora. Talvez seja como, sei lá, o pai da Ana falou, ele teve que ver pra saber aquilo. Porque ele não sabe, né? Ele não viveu isso, ele não sabe como é. Né? Rick, falta uma pessoa responder. Posso perguntar pra ela? Oi? Falta uma pessoa responder. Pode, pergunta. Rafa. Nossa, acabei de chegar. Não, beijo lá. Pra fechar. Pode? Rafa, qual é a sua relação com a arte e o espiritismo? Putz. É difícil, né? Porque a palavra arte, ela pega, tipo, pra mim, desde quando eu me conheço como pessoa, assim, sabe? Quando eu falei, nossa, eu sou um ser humano. Agora, a relação dos dois... Pula, de verdade. É que essa não é uma semana muito boa pra mim, e quando eu ainda mais pego nesse sentido da arte no espiritismo, pega bastante pesado, entendeu? Porque... Oi? Pega pesado porque eu já passei por muita coisa já, entendeu? Em relação à arte, muito também do que ela falou, família, às vezes porque você quer, tipo, dançar ou porque você quer fazer teatro, as pessoas, nossa, olha o viadinho ali, né? Isso é muito, muito comum. E você também não ter apoio de ninguém, eu já me acostumei muito com isso já, sabe? De você chegar em casa e falar, mãe, vou fazer, tá, tchau. Em vez de, tipo, dar aquele incentivo, nossa, vamos lá, faz, não sei o que, isso que você gosta.
Mas enfim, é isso. Não tô muito nos tempos pra falar. Porque a vida, pra você viver de arte, ainda é muito prostituída, cara. Tipo, você tem que ter essa consciência que o preconceito que você enfrenta ao você falar eu decidi viver de arte é muito grande. Seja no mundo da dança, no mundo da música. Eu não sei, eu espero que daqui a pouco isso seja quebrado, mas não sei quando vai ser, não posso prever. Mas enquanto essa prostituição da arte não acabar, vai ser muito difícil a pessoa ter peito e assumir aquilo que ela decidiu viver. Porque eu tenho amigas que fizeram balé comigo que hoje estão fazendo só isso, elas fazem só dança. Só que tem final de semana que tem 5 espetáculos, tem final de semana que tem nenhum. E você saber lidar com isso e você conseguir estar disposto a viajar para qualquer lugar que tenha um espetáculo para você se apresentar, você tem que estar desligado de muitas outras coisas. Essa minha amiga, ela passa mais tempo viajando do que com a mãe dela. E aí ela, tipo, às vezes ela questiona assim, as pessoas questionam dela, o que ela tá construindo, o quê? Mas pra ela o significado é muito maior. Então acho que é disso que seus pais têm medo, dessa instabilidade. Só que, sei lá, só arriscando pra você saber o que vai ser, sabe? Sempre tive medo de, sabe, admitir. Eu não admitia pra mim que essa é, tipo, que eu queria mesmo isso. Eu falava, não, isso é passageiro, que não sei o quê. Porque eles meio que colocavam isso na minha cabeça, entendeu? Mas ontem, acho que foi antes de ontem ou ontem mesmo, eu tive uma discussão com a minha avó por causa disso, porque eu falei pra ela, vó, essa carreira não é o que eu quero seguir. Eu sempre quis ser uma artista. Já quis ser modelo, já quis ser cantora, já quis ser atriz, já quis ser um monte de coisa, mas tudo relacionado à arte. É o meu lugar. É que a Isa tocou num ponto que, bom, a Ana sabe bem, e o Rick também, a gente já conversou sobre isso, que também me move muito hoje, de poder falar sobre isso. Há 10 anos, eu tinha 15 anos, e eu já tinha uma certa relação com a arte, e o meu pai não me apoiava. A minha mãe apoiava, mas o meu pai não. Ele falava abertamente, isso é coisa de vagabundo. Sobretudo, porque eu não foi nenhum dos dois. Não, minha mãe, ela acreditava, ela tinha muito receio. Ela falava, não sei, pensa bem, mas ela ainda, beleza, tenta. Meu pai não, ele falava que era coisa de vagabundo e que eu ia morrer de fome e que eu ia ser, sabe, essa galera que pede dinheiro na rua. E eu acreditei nele, não só nele, não vou colocar a culpa nele, mas eu acreditei nele e na sociedade, em outras pessoas que me falaram isso. Bom, não foi um tempo perdido, mas quando eu fiz 18 anos, eu escolhi uma faculdade que era mais ou menos o que eu queria. E eu passei 5 anos em faculdade. 5. Em 3 faculdades. Eu fiz faculdade para ganhar dinheiro, como todo mundo fala, você tem que fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, você precisa do papel, do diploma para ganhar dinheiro. Já ganhava, já trabalhava bem, até que eu tive uma espécie de surto, e a Ana estava comigo, ela passou por isso, de que eu percebi que aquilo não era o que eu queria. Eu pedi demissão, eu trabalhava numa empresa multinacional, pedi demissão, fiquei 9 meses no período sabático, que é o período de me conhecer, que eu fiz um monte de coisa, testei um monte de coisa, ainda estava na faculdade, me encontrei em uma das coisas que me aproximou da questão audiovisual, do vídeo, trabalhar com isso. E aí eu ainda me mantive mais 6 meses na faculdade, fazendo uma coisa que eu não queria, por uma pressão da sociedade de ter um papel para pendurar na parede. E aí em 2000
13. Em 2013 eu larguei a faculdade, eu cancelei a minha matrícula depois de 5 anos. E aí eu pesei tudo aquilo, eu falei, pô, meus pais já gastaram 5 anos de faculdade. Eu não vou fazer eles gastarem mais 3, mais 4, mais 10. Eu larguei aquilo. E aí eu fui estudar cinema, fazer um curso rápido, que eu banquei, eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu quero estar integral aqui, eu quero estar completo nesse negócio. E foi ali que eu me encontrei. Quando eu parei de ouvir as pessoas que falavam que aquilo não dava dinheiro, que aquilo não levava a nada, todo mundo falava, não, cinema no Brasil é difícil, você não vai ganhar dinheiro. Meu, não tem problema. Eu posso não ganhar dinheiro, eu posso não ser milionário. Mas eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Porque é o que eu gosto, é o que me motiva. É o que eu quero fazer no espiritismo, voluntariamente, é o que eu quero fazer para outras causas, junto com a Ana, é o que eu quero fazer profissionalmente, é o que eu quero fazer para minha vida. Então eu vou seguir, mesmo que eu não seja rico, milionário e tenha vários papéis pendurados na parede, atestando que eu fiz alguma coisa. Nada contra a faculdade, não é isso. Eu acho que muitos cursos precisam sim ter uma faculdade. Mas é muito mais o que está aqui. Só complementando isso que o Ju falou, como eu falei para vocês, eu sou formada em publicidade. Mas por um período também que eu tive, um período sabático que o Ju acompanhou, e eu fiquei muito desiludida com a área, né? Porque essa é uma área muito... ela é invasiva, né? A publicidade é invasiva. E foi daí que eu falei, gente, não quero só fazer isso, né? Eu não quero manipular as pessoas, porque é isso que a gente faz, né? Grande parte das coisas, dos momentos. E aí eu tive a oportunidade de usar a comunicação do bem. E hoje eu tenho uma agência que eu trabalho, né? Tenho o meu plano B, que ainda não é plano A, mas é meu plano B, que se chama Criativos do Bem. E hoje a gente consegue ganhar uma grana fazendo coisas do bem, né? E assim, coisas do bem, o que significa coisas do bem? Por exemplo, hoje a gente tem um cliente que é voltado para academias de bairro, que ele tem uma rede de 8 academias. E, tipo, pô, que legal, entendeu? Cuidar do bem-estar das pessoas. Criativos do Bem também, com o Ju, a gente faz vários trabalhos voltados para a causa animal, que também é uma motivação no meu coração. E é isso, e é uma coisa que a gente tem que ir atrás, sabe? Porque dá para ganhar dinheiro fazendo o que você quer, fazendo o bem, fazendo o que você se sente bem, né? E às vezes a gente pode estar um pouco atrelado a essa coisa do social, né, de falar da sociedade, no caso, né? Não, porque a gente precisa de dinheiro para viver, claro que precisa, mas, gente, no equilíbrio, assim, sabe? A gente não precisa de tanto, na realidade, né? A gente pode encontrar outros meios. É isso. Eu tô nessa fase. E os que estão mais próximos de mim estão sabendo, né? Tô numa fase de que eu chego em casa muito triste. Não tô realizado, não tô feliz. E eu tô meio que me forçando a não entrar no período de autoconhecimento, porque ainda tenho medo do que pode, né, aparecer. Então eu tô tentando correr junto, né, procurando coisas para correr junto, mas é difícil, né? Esse negócio de colocar uma coisa pendurada na parede, graças a Deus eu já consegui, mas foi muito para ganhar dinheiro, para gerar o orgulho de alguém que você se engana pensando que não tem orgulho de você, mas tem sim. E aí você quer colocar uma prova, né, na parede. Você fala assim, olha, eu tô formado. Aí eles viram pra você e falam assim, não, mas isso pra mim tanto faz, a gente tem orgulho de você do mesmo jeito, sabe? E é pesado, porque até você chegar a isso, é aquela coisa, né? Você só sabe de algumas coisas depois que algumas coisas terminam. Mas não é por descuido ou por alguém querer que você não saiba, não, é porque é a hora que você está pronto para saber, né? Então, eu fiquei com a questão da família que você falou, né, na cabeça, e o que o Giga falou é 100% coerente. Alguns vão falar para você que o que você faz, você não vai sobreviver.
Outros vão falar para você não parar, porque você está fazendo muita gente sobreviver por causa disso. Então é mais sério do que você imagina. Se é isso que você quer, insiste. Se você precisa de algumas condições, obedeça as condições. Mas dá para fazer. Obrigado, né? Acabaram comigo. Agora vocês vão ver alguns depoimentos de alguns artistas do espiritismo que eu tenho acesso. E a pergunta que eu fiz foi mais ou menos essa, né? E a frase que vai estar descrita em cada uma das figuras que vocês vão ver aqui é a minha definição para a arte que aquelas pessoas fazem. Tá? Esquece o jogo do adivinha, mas alguns vocês vão saber quem disse, né? Então eu vou mostrar aqui uma tela em branco e vou ler para vocês. Nos meus olhos, minha alma. Precisamos criar. Só assim, como já dizia Nietzsche, conseguimos sobreviver à indiferença. A arte se coloca no mundo para dele tirar algo que revele além do que é concreto. Nesse sentido, para mim, a arte é também a ação do espírito, do agente de sentir, como se o espírito tomasse outros elementos para se expressar, até mesmo o próprio corpo, no caso da dança. Enquanto a doutrina fala e regula, a arte vem para te convidar a sentir, barreira da matéria que se sente mais livre através do exercício da percepção criativa da realidade. Assim, movimentamos fluidos, energias e nos sentimos livres, mais próximos da nossa natureza espiritual. Quem me falou isso foi o John, do Alpa, lá na Zona Leste, com a informação. Mentira, a internet facilitou essa. Mas eu já estava conversando com ele, né, desde a apresentação que ele fez. E, bom, eu li a foto, eu li o texto e veio a frase. Acho que não precisa de muito além disso para explicar. Tá, o explicativo ele deixou bem claro. E o John é seu, né? Com vocês lá. Minha propriedade. Esse também é autoexplicativo. Vou te contar uma história. Tem alguém lá? Uma menina? Menininha? Acho que ela prima. Vai lá, socorre ela, né? Vou te contar uma história. Eu cheguei nesse ser e falei, ser, qual a sua relação com a arte? Acho que a definição dele não precisa de mais nada. Ele virou pra mim e falou assim, profunda, e foi embora. E foi embora. Emilson Água também do Giga lá. Estão buscando as informações tudo lá, né? Mas essa daqui eu chorei pouco, né? E uma coisa que eu prometi pra mim, eu vou manter do jeito que as pessoas me falaram, porque não é justo mudar a palavra das pessoas. Então, ó, vocês vão entender, né? A delicadeza também é um dom. Ah, não sei. Foi praticamente a arte que me levou ao espiritismo. Pelo que meus padrinhos me falavam, eu já tinha me interessado. Mas só depois de escutar Felipe e Paroles que eu realmente quis entrar no centro. E acho que graças à arte também sou tão envolvida no movimento. E eu acho muito legal isso. A arte no espiritismo é um jeito de falar sobre os ensinamentos da doutrina de um jeito mais legal. E que às vezes acaba sendo muito mais fácil de entender. Várias vezes na aula a gente estava falando sobre algum assunto e eu lembrei de alguma música, de alguma encenação no teatro. Acho que não precisa, né, falar que a Julinha, ela me pega às vezes de jeito.
E eu tive muitos momentos com ela na Comelesp de encontro mesmo, sabe? Então, eu queria agradecer vocês por terem trazido ela, né, pra gente, esse presente. E vocês viram, né, uma pessoa que é tão soltar os depoimentos desses. Muito, mas muito dela, muito mesmo. Mas é. E, gente, ela tem uma luz que, tipo, é só dela, sabe? Eu não encontrei, tipo, em ninguém. São quase como raios e trovões, as ressoadas de um coração que sabe bem onde pisar, que segue certo de um amor. Se a vida escolhe os dados por você e o mundo é um tabuleiro sem razão, se não convém, não há porquê. É bom mudar o que se vê. Não são apenas raios e trovões, ecoam orações a retumbar, que indicam sempre pra onde andar. Observar é aprender. Embaralharam cartas por você, com sonhos precisando de atenção. Se não convém, não há porquê. É bom tentar mudar. Não mais vou coroar abismos que passei. Não mais vou coroar. Vou sim abençoar o que me faz viver.